Música. A música, ela se originou na Grécia, né? Que do grego quer dizer arte das musas, né? Então, as mais belas mulheres é quem tinha o privilégio de produzir músicas. E é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons, ritmos, seguindo de uma pré-organização ao longo do tempo, né? Então, aquela música para a gente dançar, para a gente cantar, para chegar naquele ponto, ela para por vários processos, desde a composição, desde a melodia, do ritmo, certo? É uma combinação de elementos sonoros que são percebidos pela audição. Isso inclui variação nas características do som, como a duração, a altura, a intensidade, o timbre, e podem ocorrer em diferentes ritmos, melodias ou harmonias. As características do som. Em música, a duração de um som está relacionada ao tempo, mas não como ele é medido, por exemplo, em um relógio. A relação entre o tempo e a duração das notas musicais e o tempo das pausas cria o ritmo, certo? Então, vejam como as músicas são ritmizadas, algumas são até boas para dançar, né? Então, tudo isso é cronometrado desde o tempo em que se toca instrumento, ao tempo que a pessoa canta, ao tempo da melodia. A altura é a forma como como o ouvido humano percebe a frequência dos sons. E as baixas frequências são percebidas com som grave e as altas com som agudo. O tom nada mais é do que a altura do som na escala dos sons. E a intensidade é a percepção da amplitude da onda sonora, que também chamamos frequentemente de volume ou pressão sonora. E o timbre nos permite distinguir os sons de mesma frequência feitos por diferentes instrumentos. Os instrumentos musicais, eles são divididos em sopro, cordas, percussões e teclas. Aqui nós temos alguns exemplos de instrumentos de sopro, como a flauta, o clarinete, o saxofone, o fagote e o oboé. Eles podem ser fabricados de madeira ou metal, sendo que a sonoridade feita por eles, por cada tipo de instrumento, né, de madeira ou metal, ele pode ser um sonzinho um pouco mais diferente devido às ondas sonoras que eles produzem. Instrumentos de cordas, o som é produzido pela vibração de uma ou mais cordas esticadas através de fricção, como o violino, violoncelo, contrabaixo, ou de dedilhados, como a harpa, lira, violão ou guitarra. Temos também os instrumentos de teclas. O som é produzido por meio de teclas que fazem vibrações no ar, como o órgão de tubo, naqueles instrumentos, aqueles órgãos grandes de igreja, geralmente a gente encontra em igreja ou em grandes orquestras, ou de cordas como o piano. E você sabia que a parte interna do piano possui um mecanismo com mais de 6.000 peças para poder sair aquele som do piano? E cada tecla do piano aciona um martelo revestido de feltro que bate em uma corda de aço e produz um som. E os instrumentos de percussão são os produzidos percutindo, sacudindo, raspando, batendo um elemento contra o outro. O exemplo disso são os xilofones, vibrafones, gonga, triângulo, símbolo, castanholas, claves, maracas e tambores. A música do Brasil é uma das expressões mais importantes da cultura brasileira, principalmente porque elas usam elementos europeus, indígenas e africanos, trazidos por colonizadores portugueses e pelos escravos. Vocês podem perceber que a música brasileira ela é bem variada, né? Ela tem o MPB, que é a música popular brasileira, o samba, o forró, o brega. Vocês sabiam que o brega, na realidade, ela é um tipo de música romântica?
Pois sim, antigamente as músicas românticas não eram as que a gente escuta hoje em dia, certo? Aquelas músicas sertanejas, bem românticas. Na realidade, antigamente as músicas românticas eram o brega, o rock brasileiro, sertanejo, pagode, lambada e baião. E aqui nós temos alguns principais cantores e compositores que se destacam nessas músicas, como Vinícius de Moraes, que além de ser grande poeta, compôs grandes músicas para a música popular brasileira. Luiz Gonzaga, que é o rei do baião. Chitãozinho e Chororó, que são uma das músicas mais antigas do sertanejo raiz. Todo esse material eu vou estar disponibilizando também em slide para vocês darem uma lida.